Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e aqui o veganismo tem crescido de maneira expressiva nas últimas décadas, assim como em várias outras cidades do Brasil e do mundo. Mas afinal, o que é o veganismo? Na definição da The Vegan Society, o veganismo é uma filosofia e um modo de vida que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de crueldade contra os animais, seja para alimentação, vestuário, cosméticos ou entretenimento. Mas na prática, o veganismo é muito mais do que isso. É também uma ferramenta de transformação, um convite para repensar tudo o que nos cerca. Meu nome é Felício Bombonato Júnior, tenho 68 anos e em maio de 1974 eu assisti o filme Irmão Sormanlua e tem uma cena no filme que eles estão vendo um cara lá cozinhando galinha, que eles saíram para pedir comida, e aí o Francisco de Assis chega por trás e fala: olha, eles estão comendo a galinha. Ele falou assim: como eles devem ser infelizes, eles estão comendo as criaturinhas do Senhor. Mangiano le creature del Signore. Então ela teve um impacto muito grande, assim. Não na primeira vez, mas assim, às vezes que eu fui lá, foi uma semente que eu acho que cada vez que eu assisti o filme, essa semente foi crescendo, né? Imagino. O meu sobrinho também, um ano depois que eu parei, né, o Marcos, um ano depois que eu parei, ele parou também de comer carne, né? Em 85 nós criamos um grupo, que era chamado Grão, né? Grupo de Apoio e Orientação, no qual nós fizemos um jornalzinho, um livrinho, no qual a gente distribuía, tinha várias mensagens espirituais sobre amor aos animais. Eu, quando era jovem, eu lembro de ter uma ideia, assim, de que algumas pessoas não comiam carne. Eu ouvi falar do vegetarianismo, mas, assim, na minha adolescência, eu não conseguia imaginar o porquê que as pessoas não comeriam carne. E até que um dia eu fui num evento onde tinha muitas pessoas e na porta desse evento tinha umas pessoas distribuindo uns folhetinhos que eu peguei e era sobre o vegetarianismo, falando sobre o vegetarianismo de um aspecto mais espiritual. Para mim aquilo foram os motivos de abrir assim a minha mente, né, para o vegetarianismo, porque como antes eu sabia que existia, mas não via motivos para isso, aquele folhetinho simples de 4 páginas assim, que eu tenho até hoje, me dava muitos motivos. Foi a partir de uma conversa com um amigo, né, que já é vegano, e eu fiquei bastante curiosa nessa conversa, porque eu era uma pessoa extremamente carnista, né? Eu comia carne em toda a refeição, e foi tudo muito novo para mim, né? Aí eu comecei a assistir documentários, fui em palestras de médicos veganos, aí vi que era possível, né? Fiquei muito curiosa com o assunto, né? E aí em 2008 eu virei vegetariana e em 2009 eu consegui virar vegana. E aí a tua motivação? Foi os animais, em primeiro momento, assim, né? Claro que a questão ambiental também conta muito, né? Eu virei ovo-lacto-vegetariana aos 17 anos, por influência de um professor de história, que na época ele falou: nossa, você gosta tanto de animal e você come carne? Você já assistiu o documentário Terráqueos? Eu falei: não, nunca assisti. Aí eu fui pesquisar, assistir, foi assim, né, devastador, porque para quem gosta de animal é um choque, um impacto muito grande. E a partir daquele momento eu decidi que eu não comeria mais carne. Eu sou budista. E no budismo, a gente, assim como em qualquer religião, ou mesmo se você não tem uma religião, se você quer se tornar uma pessoa melhor, você tem que manifestar gratidão. Essa palavra gratidão parece bobagem, mas ela tem um poder muito forte. Então, eu passei a manifestar gratidão para com todos os seres vivos, para com todos os animais. Não só pelo cachorro e pelo gato, que é o que a grande maioria das pessoas tem, né? Então eu consigo estender também para a vaca, para a galinha, para o porco, para o peixe e para os animais que rodeiam a minha casa. Teve o primeiro Congresso Vegetariano Internacional no Brasil, em Florianópolis. E eu decidi ir.
conhecer as pessoas, conhecer outros veganos de outros países, ver gente do mundo inteiro. Foi um evento incrível e foi um marco inicial para o movimento brasileiro. Foi a partir daí que nasceu a SVB. E a partir daí começaram a ter núcleos em algumas cidades da SVB. E em Ribeirão foi um deles, onde a gente fazia, entre outras coisas, trazia palestrantes para falar sobre o vegetarianismo. A gente fez uma exibição do documentário A Carne é Fraca. Com 24 anos, eu assisti o documentário A Carne é Fraca, que o grupo da SVB, o Rodney, né, eles passaram no Cine Cauim, 2005. E eu assisti o documentário, assim, e aquilo me abalou muito, né? Eu me senti inocente, assim, como se eu estivesse acreditando que estava tudo bem só não comer carne. Eu não tinha ideia do que era a indústria do leite, a indústria do ovo. E aí aquele documentário me chocou, ele me trouxe para a realidade. Inclusive, por uma coincidência da vida, o Roger, que parou por causa do nosso trabalho, e eu parei por causa do trabalho dele, porque foi ele um dos que trouxe esse filme para Ribeirão Preto, para passar esse filme, né? Então, foi uma volta boa de uma ação, teve uma reação, uma volta boa. E eu demorei no processo para virar vegana. Eu fui ovo-lacto vegetariana por 10 anos, até que um dia eu estava na academia e perguntaram se eu era vegana. Eu falei, não, é muito radical, né? Eu sou ovo-lacto. Aí falaram assim, mas não faz sentido nenhum. E a pessoa ia comer a carne que me falou isso. Aí eu falei, por que será que não faz sentido, né? Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar a indústria dos laticínios em 5 minutos, alguma coisa assim, o nome do vídeo. E aí eu vi como que era todo o processo de produção do leite, dos derivados e tal. Porque, não sei, eu nunca tinha tido até então um start de pesquisar como que era para os animais esse processo, sabe? Para mim era tranquilo só não comer carne. Aí eu falei, a partir desse dia eu não quero mais financiar esse tipo de crueldade, esse tipo de abuso. E virei vegana. Eu me tornei vegana em 2011, né? O meu processo de transição para o veganismo, ele foi, vamos dizer, longo, né? Tem gente que consegue do dia para a noite, tem gente que faz uma transição mais gradual, que foi o meu caso, né? Em 2011 eu decidi, de fato, virar vegana. E a partir desse momento, eu acho que brota na gente essa coisa de querer transformar o mundo também, né? Parece que eu tô sozinha, né? Mas eu não tô, não. Só no Brasil, o número de pessoas que se declaram vegetarianas ou veganas cresceu 75% entre 2012 e 2018. Em 2025, 14,8 milhões de brasileiros e brasileiras se declararam veganos. E esse número só aumenta. Mas por quê? O que está por trás desse movimento? A facilidade de divulgar informações hoje em dia com certeza contribui, mas esse despertar começou muito antes da internet, impulsionado por escolhas individuais que geraram transformações coletivas. Já faz tempo, 45 anos agora, vai fazer que eu parei de comer carne. É uma vida, né? Assim, para mim, foi uma época assim, de desbravamento, não tinha nada, não conhecia ninguém, não se falava disso, né? Tinha até muito preconceito, às vezes, um pouco. Isso foi no final dos anos 90. E não havia muita informação, realmente, né? Eu fui, por exemplo, comprar um livro, eu queria saber sobre nutrição, porque naquela época todo mundo dizia que se você não comesse carne, você ia ficar doente e anêmico. Então a gente tinha isso introjetado em nós. E eu achei que realmente eu ia ficar anêmico. Mas eu falei, eu vou procurar uma maneira que não é possível. Deve haver uma maneira, então, de se alimentar bem sem carne. E o único livro de nutrição que eu encontrei numa livraria na cidade era um livro traduzido. Não era um livro brasileiro. Não fazia parte da nossa realidade. Os alimentos, as receitas que ali continham, nem faziam parte da nossa realidade. Lá já falava de leite fortificado. No Brasil não existia nem leite vegetal industrializado. Aí eu acordei, não tinha nada na minha casa, não sabia o que comer, passei azeite no pão e pesquisei na época do Orkut ainda, uma comunidade do Ribeirão, vegetarianos aqui de Ribeirão. E aí lá tinham receitas de leite vegetal para você fazer em casa, né?
E eu, gente, esses veganos são todos doidos, eles fazem leite em casa, leite de... Aí comecei a descobrir, né, leite de amendoim, leite de castanha, que pra mim era um mundo novo, assim, que foi se abrindo. Eu comecei todo esse processo de me especializar e ir atrás do conhecimento, porque eu comecei a receber no consultório pacientes vegetarianos e vegetarianos estritos, veganos, e eu queria poder proporcionar o melhor atendimento possível para esses pacientes, né? Pois eu era onívora na época, não entendia muito disso, na faculdade, na formação a gente realmente não tem, né, esse conhecimento. Aprende exatamente o contrário, né? Que você não é saudável se você seguir uma dieta vegana. Na faculdade de Nutrição e Metabolismo, a gente não tinha absolutamente nada sobre o vegetarianismo e veganismo. Na grade da graduação, os professores também não falavam nada sobre. Então, eu com uma amiga minha, a gente de turma, que tinham 5 vegetarianas na minha turma na época, de 30, isso é muito bom, assim, de 30 alunos. E daí a gente criou a Lanutiveg, que é a Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana, para a gente ter um espaço para estudar mais sobre, trazer palestrantes e profissionais especializados para dentro do curso. Então, em 2012, eu criei uma revista de distribuição gratuita na cidade, porque eu tinha uma sensação, assim, de que as pessoas não conseguiam ter acesso à informação. Foi um projeto de vida, assim, porque muitas vezes eu bancava a revista do meu bolso, tinha os anunciantes, né, que eram poucos, principalmente na época. Foram 24 edições, eram distribuídas na cidade toda, foram mais de 70 mil exemplares, e aí eu entendo aquilo como um ativismo, assim, uma forma de levar o veganismo para as pessoas. Então, na época, acho que foi muito importante, né, a revista. A gente não tinha essa coisa hoje da rede social, né? Acho que era a nossa rede social, a moda antiga, né, a revista, eu brinco, porque ela pegava a cidade inteira, né? Abrangia a cidade inteira. Então, era um ativismo muito forte, eu acho bem bacana. Eu gostava muito de ser colunista, né? E me trouxe vários clientes da revista. Eu tenho clientes até hoje que vieram da revista, que estão comigo até hoje. Chegou um dado momento que eu entendi que estava na hora de dar um passo a mais. Entendi que os eventos, eles seriam uma forma mais eficaz de fazer esse ativismo, né? Uma vez que você faz, por exemplo, uma feira vegana ou um encontro de food trucks, um arraiá vegano, você dá a oportunidade das pessoas de irem lá e experimentar uma comida que muitas vezes elas nunca experimentariam fora dali, né? De uma pessoa que já é vegetariana ou vegana, levar um amigo que não é, para se deparar com um universo que muitas vezes ele não conhecia. Eu não me considero uma pessoa vegetariana ou vegana, mas eu tento priorizar uma dieta mais puxada para o veganismo ou para o vegetarianismo, porque eu entendo as implicações sociopolíticas que isso tem. E eu acho que é isso que me motiva um pouco a vir em eventos como esses que vocês organizam, porque é uma maneira da gente conseguir consolidar isso concretamente. Então, acho que a melhor forma de você poder mostrar para as pessoas que é possível deixar de comer é você dar uma opção gostosa. Eu acho que não tem outra forma de você convencer as pessoas que o veganismo ele é acessível se não for através da alimentação. Então, anos atrás, alguém tentando entrar para um veganismo, um vegetarianismo, essa pessoa tinha que correr atrás de tudo, né? Ela tinha que fazer tudo. E agora tem essas possibilidades de pessoas em coletivo se juntarem, tem um espaço, pessoas engajadas, exatamente para poder pegar e falar, vem para cá que a gente também te acolhe, a gente também dá essas possibilidades. As pessoas começam a ver que elas não estão sozinhas, existem pessoas também que comungam com o mesmo ideal. Minha primeira aparição pública, assim, como empreendedora, foi na feira, organizada pela VEG Ribeirão. Eu levei uns doces que meu pai fazia de compota e levei esses queijos que eu trouxe do Rio de Janeiro, vegano, para vender. E eu fui com medo danado de que não tivesse adesão. Chegou lá, a feira tava bombando, vendi tudo rapidinho. Tem uma foto minha, assim, super feliz, mostrando o stand vazio no final da feira, assim. E eu levei um banner escrito, em breve em Ribeirão Preto, o primeiro empório 100% vegano da cidade.
sou vegetariana há 10 anos e automaticamente quando eu me tornei vegetariana, eu comecei a pesquisar receitas para poder suprir algumas coisas de vontades que eu tinha, que era comida brasileira, coisas que eu tinha saudades de comer, de comida assim, de dia a dia mesmo, daquela representatividade de comer em família. Na época eu só fazia feiras, né, e tinha também... fazia encomendas na casa da minha mãe, que é o saudoso apartamento 51. Então eu ficava na Feira do Irajá, Feira Veg, que são 2 feiras que também me impulsionaram e me ajudaram bastante. Em sequência a gente começou a fazer várias outras feiras artesanais da cidade, eventos, assim, cervejaria, e nisso a gente foi começando a ser conhecido pelo meio, pela galera veg da cidade. E as feiras, né, que igual a Veg Ribeirão e outras feiras que acontecem no Brasil todo, né, elas têm esse propósito de poder mostrar para as pessoas que você pode comer muito bem, né, em um preço bacana, porque a outra proposta que eu vejo é poder mostrar que o veganismo é acessível. Parece que quando você coloca a palavra vegana no nome, o negócio já se torna caro. E o veganismo, ele é acessível a todos. Uma outra dúvida que existe muito, que aparece muito, é se a alimentação vegana e vegetariana é cara. E não, ela não é cara, desde que a gente consuma alimentos integrais, alimentos naturais, né, in natura, frutas, verduras, legumes, cereais e leguminosas, a gente consegue ter uma alimentação completamente acessível e até mais barato do que uma alimentação onívora e que faz, né, muito mais sentido, muito mais saudável. E de lá para cá já foram mais de 90 eventos, né? Foi Arraiá Veg, Feira Veg, Festival Veg, Festa das Nações Veg, encontro de food trucks vegano. Então, sempre com expositores e mais, além de trazer expositores que já são veganos, né, de fato, nos produtos dele, trazer esse incentivo também. Eu muitas vezes chegava num expositor, num restaurante ou num food truck, chegava, olha, você não quer desenvolver um lanche vegano, você não quer desenvolver uma opção vegana e vir aqui participar da feira? No momento em que eles se deparavam com um público imenso, né, de pessoas ali realmente querendo aquele produto, muitas vezes eles deixavam no cardápio de forma fixa, não só no evento. Então, assim, tem 45 hamburguerias, 4 bares que servem, tipo, as nossas porções. Então, tem o quibe, tem as tirinhas de não carne. E tanto em Ribeirão quanto região. Então, a gente oferece para várias pessoas também fora de Ribeirão. A gente tem, acho que 4 ou 5 cidades também que oferecem os nossos hambúrgueres. Hoje eu sinto que Ribeirão tem um número muito grande de estabelecimentos com opção vegana, com opção vegetariana, porque eles conseguiram enxergar que existe demanda, que existe o público. Em Ribeirão Preto, o veganismo tem impulsionado mudanças profundas na vida de muitas pessoas, mudanças que vão do pessoal ao econômico. Aqui, o veganismo não é só uma escolha alimentar, é um estilo de vida comprometido com a sustentabilidade e com a empatia. Meu nome é Fábio, eu sou vegetariano já há 11 anos, né? Vegano há mais ou menos uns 5 anos, que foi bem no momento assim de ter a oportunidade de eu abrir esse espaço, né? Quando eu abri aqui, fazia mais ou menos uns 6 meses a 1 ano que eu tinha feito a transição, né? Então, por isso que eu abri com essa proposta de mudar totalmente o cardápio, né? Porque já tinha um cardápio aqui, eu mudei totalmente o cardápio para a gente trazer, principalmente, esse propósito, né? E atrair um público, né? Para o veganismo e fortalecer todo o nosso ideal, né? Eu comecei a ir para São Paulo, ver que tinha bastante coisa vegana lá que nunca tinha chegado aqui até então, de produtos industrializados mesmo, né? E eu comecei a pensar, falei, gente, tá tão difícil de achar esses produtos, às vezes é por isso que as pessoas não aderem tanto ao veganismo no interior, porque não tem tanta acessibilidade e tal. Se eu começasse a trazer esses produtos para cá, para tentar facilitar a adesão e ver se a gente consegue, como uma forma de ativismo, converter mais pessoas para o veganismo, né? Não tinha nenhuma experiência em empreendedorismo, minha família também não. Eu comecei com um capital de R$5.000, que eu consegui juntar do meu antigo emprego. Então eu esperei a loja dar uma estabilidade. Depois de 2 anos com a loja aberta, trabalhando em outro local, eu consegui assumir a loja e ficar por conta só dela. Então, aqui o restaurante antes, na verdade, o estabelecimento, quando a gente achamos, era um açougue. Então,
depois que decidimos que abrir o restaurante, e era uma transformação radical. Inclusive o ex-dono, que era o açougue aqui, né? Fala, nossa, como vocês vão construir aqui? Aí na hora que a gente vai construir um restaurante. Restaurante bacana, tal. Mas que tipo de comida vocês vão fazer? Assim, oriental, japonês, né? Não, a gente vai fazer vegetariano, mas é mentira. Vegetariano, pois é. Porque 20 anos atrás, assim, restaurante vegetariano era poucos conhecidos aqui em Ribeirão. Então o público não era tão grande, né? E desde então a gente foi, sim, né, enfrentando algumas dificuldades, né? Renovando os cardápios e crescendo aos poucos. E aí começou a pastelaria. Pastelaria vegana do Romilton. Abrimos durante a pandemia, no meio do lockdown, todo mundo em casa, e comecei com apenas 5 itens no cardápio. 4 opções salgadas e uma opção doce. A pastelaria ela veio inicialmente como um hobby, até que começou a tomar proporções gigantes. A gente teve que contratar um motoqueiro, tivemos que contratar um ajudante de cozinha. Por quê? Todo mundo em casa, né? O delivery no meio da pandemia realmente bombou, né? Nós chegamos, acho que em menos de 6 meses, a vender 8.000 pastéis. Nesses 10 anos aí, né, fazendo feira e tudo mais, e aí, em sequência a gente acabou, o destino levou a gente a abrir um restaurante, né? Vai fazer 2 anos que a gente abriu a casa, a Lariveg, deixou de ser Lariveg, começou a ser a casa. Eu percebi assim que muita galera era vegetariana e muita galera virou vegana nesse meio tempo. E aqui no restaurante eu percebo assim que muita galera que vem aqui que consome carne no dia a dia acaba vindo 2, 3 vezes e acaba tendo essa mudança de hábito, de rotina, porque curte tanto a casa quanto o sabor, quanto a ideia de se comer sem carne, pelo menos algumas vezes. O nosso público, eu vou te dizer que uns 70%, 80% são simpatizantes. Agora, uns 20%, uns 15% são vegetarianos e até poucos porcentagens são veganos. Na verdade, assim, eu chuto, né, que 80% é não vegano e não vegetariano também, né? Até isso é muito interessante pra gente, porque eu vejo o Despertar como uma porta de entrada, né, pro veganismo, pro vegetarianismo, né? Quem não é vegano a ter uma primeira impressão do que é o veganismo, que pode ser o veganismo. Então a gente traz ali alimentos que sejam tão bons quanto, ou até melhores, do que tem no convencional. Porque a comida, antes dela ser vegana, ela é comida. A soja, antes dela se tornar um bife de carne de soja, ela é um grão. Então, eu não sei, sabe, mas quando tem a palavra vegano no nome, parece que cria-se um preconceito, uma rejeição. O Plant-Based, ele é muito mais, assim, soft, assim, das pessoas entrarem e experimentarem sem preconceitos do que o vegano em si. Porque foi construído algo ali, né, no vegano, que é o nosso propósito. Mas muito maior que isso é que as pessoas possam abrir o coração para essa alimentação, que é uma alimentação mais consciente, uma alimentação mais saborosa, mais saudável, mas que muitas vezes ali por um preconceito, né, eles não se abrem para isso. Assim, ainda tem um pouco de resistência, Ribeirão Preto ainda é bem apegado assim, à cultura da carne, mas as pessoas têm vindo com curiosidade de saber qual a diferença do vegetariano para o vegano. Eles entram e veem várias marcas que você não encontra em mercados comuns, não são marcas tão ultraprocessadas, são marcas, apesar de serem industrializadas, são mais naturais. Então eles ficam encantados assim, com a variedade que tem na parte de congelados, tanto produtos secos também. Então eu acho que é uma forma de ativismo, de você quebrar aquele preconceito com o veganismo, achar que primeiro que não é só dieta, né? Mas achar que a nossa alimentação é muito limitada. Na verdade, não é, né? E qual que é a diferença da estética tradicional para a estética vegana? Então, acho que além da questão dos ingredientes, né? Não serem de origem animal, são todos de origem vegetal, não são testados em animais os produtos, né? Além de tudo isso aí, eu acho assim, que a estética vegana ela vai numa pegada mais amiga do tempo, vamos dizer assim, né? Respeita as individualidades das pessoas. Acho que é muito nisso também. Não é tanto imediatista, como a gente vê hoje em dia, né? A estética tradicional é muito do agora, né? Das coisas exageradas. A estética vegana acho que vai mais no processo de cada um, né? Do tempo, respeitar
a pele da pessoa, os processos das pessoas também, acho que une as duas coisas, assim. Empreender um movimento vegano, vegetariano dentro de uma cidade onde que existem muitos outros empreendimentos, muita galera que consome carne e tudo mais, eu acredito que sim, porque a alimentação em si, ela é um ato político, né? E em 85 eu comecei também porque eu comecei a aprender muitos pratos, então eu fazia oficina de culinária em vários lugares, ensinava as pessoas a cozinhar. Propósito, né? Que é alimentar os nossos irmãos em situação de rua. E a gente faz esse alimento toda terça-feira com o maior amor do mundo, com muita energia boa para essas pessoas que necessitam de alimento. Com o longo do tempo, como esse grupo foi toda terça-feira, começou a ter a dificuldade. Tinha mês que não tinha doações, tinha mês que o projeto não tinha dinheiro. E aí, nisso, veio um grande amigo, que é vegano, que é o Felício, nosso amigo, e trouxe essa ideia pra gente. O porquê não a gente colocar a proteína de soja, tirando a carne, né, animal, e colocando a proteína de soja, que além de ser mais leve para eles, ser um alimento mais saudável, e a gente conseguir alimentar melhor essas pessoas em situação de rua. Mas outro detalhe, né? As pessoas acham que a gente se torna vegano porque a gente quer ser saudável. E eu amo uma fritura. Você pode ser vegano que come uma dieta baseada em fast food vegano, batata frita e pão, ou você pode ser um vegano que come realmente vegetais variados, legumes, verduras e frutas. A diversidade da dieta, essa diversificação do que você come, ela é muito importante em qualquer dieta que você siga, mas com certeza na dieta vegana faz muita diferença para esse impacto na saúde. De maneira intuitiva, para a gente montar um prato vegano e vegetariano, saudável e balanceado, seria a gente pegar um prato e em 1/4 dele a gente consumir leguminosas, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, dentre outros. 1/4 de cereais integrais, em sua preferência, como arroz integral, macarrão, centeio e outros grãos. E metade do prato de verduras e legumes à vontade, de preferência, quanto mais colorido, mais cores variadas, melhor. E uma frutinha de sobremesa também pode ser bem-vinda para a gente já ajudar aí nessa absorção do ferro não M que vai estar nessa refeição. E também as sementinhas de gergelim, semente de girassol, que a gente pode usar também para colocar por cima e complementar essa refeição. Existem muitos estudos relacionando dieta vegana com níveis de colesterol menores, com redução do estresse oxidativo. Tem estudo recente mostrando diminuição de estenose coronariana, de placa formada na dieta vegana, bem planejada, né? Teve um recentemente que mostrou uma relação muito significativa na redução do câncer de próstata, também teve essa relação. Eu sempre tive disposição, sempre tive energia, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, você vai parar de comer carne, vai ficar com anemia, mas... Não, o corpo precisa de proteína. A proteína você encontra em vários lugares, né? A alimentação vegana oferece todos os nutrientes para a saúde, com exceção da B12, que a gente precisa ter uma atenção a mais para ela. Eu creio que isso está relacionado ao fato da vitamina B12 ser uma vitamina presente exclusivamente na proteína animal. Então, você ter a correlação do veganismo com a deficiência de B12, ela é comum. Mas a gente já tem estudo hoje mostrando que 40% da população onívora mundial não possui níveis adequados de B12. B12 é uma vitamina de difícil absorção e com várias interferências nessa absorção. Dosar B12 faz parte de um protocolo médico nutrológico e não pode faltar, seja ele vegano ou onívoro. Então o vegano ele sempre vai ser um outdoor do veganismo, porque as pessoas vão se interessar e vão perguntar. Todo mundo sempre me perguntou os motivos. Então eu sempre falei, a gente tem que estar informado para informar as pessoas. A gente tem que saber responder as pessoas vão perguntar. Criança pode ser vegana? Gestante pode ser vegana?
Né? Eu tenho paciente vegana que chega aqui e fala, doutora, eu engravidei, e agora? Eu posso continuar sendo vegana ou eu tenho que comer carne? Porque a minha ginecologista está mandando eu comer carne. Eu falo, não, pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso. Basta a gente estruturar a tua dieta, colocar o cálcio adequado e se a gente não conseguir, você não conseguir comer tudo que você precisa, até questões assim da gestante que fica um pouquinho enjoada muitas vezes, a gente suplementa e tá tudo bem. A sua filha nunca comeu carne? Não, ela nunca comeu. Ela é vegetariana, ela tem 9 anos, né? Porque, ela foi crescendo basicamente junto com a Lariveg e ela nunca se alimentou de carne. Na época, assim, quando ela era criança, a gente sempre ficava fazendo substituições, então a gente teve acompanhamento com nutricionista vegetariana na época, e aí a gente foi fazendo a alimentação dela, né? E aí ela foi crescendo e tudo, e aí eu fui falando pra ela, olha, filha, é por isso que a gente não come carne, tudo de uma forma bem leve, e dando total liberdade para ela, porque, né, ela tem que saber qual é o caminho que ela vai trilhar, respeitando ela como um ser. Eu nunca comi. Na venda da minha mãe eu já sou vegetariano. Minha mãe já era. Ela já foi mais de 40 anos, né? Então, eu não sei, nem sei o gosto de carne, peixe, frango. Então, mas eu me socializo. Meus amigos, sim, a maioria come carne normal, né? E eu não vou deixar de participar nos eventos, me socializar com meus amigos, por causa que eu sou vegetariano. E na minha infância, a gente nunca foi proibida de comer carne. A gente foi ensinada. Meu pai levava a gente para ver os bichinhos. Olha o bichinho com a mãezinha. Explicava o porquê da gente não, né, da gente optar por não comer carne e não trazer como uma imposição de que a gente não poderia comer. Mas é interessante os agregados que chegaram na família. Foi uma coisa muito boa que todos os meus genros, eles acataram, aceitaram, incorporaram, vivenciaram isso. Isso aí deu respaldo para que meus netos também, minhas netas, que eles encontrassem um ninho de acolhimento, que onde puderam passar a mesma mensagem que eu passei para minhas filhas. Minhas filhas estão replicando agora. Eu recebo no consultório mães com crianças às vezes pequenas, 5, 6, 7 anos, preocupadas porque não come de jeito nenhum proteína animal. E é interessante que algumas até me respondem que é porque ela não quer comer um animal, né? Animais são nossos amigos, né? São nossos irmãos, na verdade, né? E não comida. A pessoa que está nesse caminho da busca do autoconhecimento, em algum momento da sua jornada, ela vai ser tocada por essa questão. As pessoas, elas sabem do sofrimento animal. Elas podem até não ter essa percepção diretamente, mas todo mundo sabe que aquela carne, aquele pedaço de bife tem uma morte envolvida. E não existe morte sem sofrimento. É um costume milenar. Milenar. É uma herança social, cultural milenar de comer carne. E você ser aquela pessoa que vai romper esse processo, essa cultura milenar, é um grande passo na evolução de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas sentem que eu sozinha não vou fazer diferença, né? Só eu deixar de comer carne não vai fazer diferença. Mas quando elas começam a perceber a quantidade de pessoas que estão no mesmo propósito, que têm essa mesma vontade, né? Essa mesma missão, muitas vezes isso traz um reforço, né? Na vontade de seguir. Tendo um grupo de apoio de pessoas que também se alimentam dos mesmos, não só da comida, mas dos mesmos ideais, acaba sendo assim, dá um apoio moral, um apoio emocional, um apoio de amorosidade para que a pessoa continue naquele caminho. Porque hoje em dia muita gente às vezes quer virar vegana do nada, assim, né? A pessoa para de comer tudo, aí vira vegano, aí fala, não consegui. Vamos, por que será? Às vezes, será que deu tempo da pessoa desapegar da comida? Porque é um processo, né, também, não é? Não é fácil, vamos dizer assim. A gente tem que... É uma vida inteira comendo derivados, comendo carne. Aí pra você virar do nada, assim,
Então, quando você faz parte de uma comunidade, a probabilidade de você voltar atrás é muito menor. Um evento desse tamanho, divulgado, bem organizado, né? Eu falo, pô, que bom, tem essa semana, né? Aí eu vou, já compro várias coisinhas que eu como aqui, outras eu levo para casa. Quando falamos sobre alimentação, não estamos falando só sobre o que vai no nosso prato, mas também sobre o impacto que isso gera no planeta. A pecuária é hoje uma das maiores responsáveis pelo desmatamento, pelo uso excessivo de água e pela emissão de gases de efeito estufa. Escolher reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal é uma das formas mais diretas de diminuir a nossa pegada ecológica. Repensar o que comemos é também repensar o futuro do planeta. A gente está em Ribeirão Preto, que é a capital nacional do agronegócio. Apesar da resistência, eu sinto que a gente está ganhando cada vez mais espaço. Se nós somos produto do meio, né? O homem é produto do meio, o meio também é produto do homem. Às vezes, quando a gente para de comer carne, você parece descobrir o mundo, quer convencer todo mundo que aquilo é uma coisa melhor. E de repente, não é por aí, eu penso, né? De repente o teu exemplo pode ser que fale mais alto do que as tuas palavras. Mas eu senti dentro de mim que eu precisava me tornar uma pessoa melhor. Não falo melhor do que as outras pessoas, mas uma versão melhor de mim mesmo. Uma vez que vem de dentro para fora, elas têm esse processo de conscientização, é muito forte, né? É um despertar muito forte. A gente realmente tem que sempre apoiar nesse propósito para continuar e batalhar ali no que a gente acredita, né? A minha atitude pode impactar outras pessoas. Muito verdade, aqui a gente não entrou sobre isso, mas eu fui muito impactado pela Terezinha, né, porque ela já era vegetariana muito antes que eu. E ela trabalhava na padaria dos meus pais junto comigo. Então ali que eu tive o primeiro contato, ela e uma amiga minha, sobre o que era o vegetarianismo. Então tem muita gente que fala que eu era só vegetariana, nunca tinha pensado em virar vegana, acabei virando vegana, de ver com você, de vir aqui trocar ideia com você, ou de ver as opções que você tem aqui, perceber que dá para fazer alguma coisa em casa sem necessariamente usar derivados. O veganismo não é sobre mim, é sobre os outros, né? Sobre os animais, é sobre o planeta. É uma escolha diária de não compactuar com o sofrimento animal. Eu tinha uma estufa emprestada e hoje eu tenho isso, assim, uma casa onde que eu consigo ser eu, onde eu consigo colocar tudo que eu acredito. É doido. Nem eu imaginei que eu ia conseguir chegar até aqui, de verdade. Então tudo isso foi um processo muito lindo, assim, na construção da gente como humanidade mesmo. E eu espero que isso seja só o começo de um futuro muito melhor para os animais, para o planeta e para todos nós. O veganismo nos convida a refletir sobre as nossas escolhas, sobre os impactos que elas causam e sobre como queremos viver. Não se trata de perfeição, mas de consciência. E quando o movimento começa dentro da gente, ele tem o poder de se espalhar, alcançar quem está por perto e gerar transformação de verdade. A revolução vegana já começou e ela alimenta muito mais do que o nosso corpo. Ela alimenta o futuro.